Amém, que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de vocês, a cada um de nós. Sejam bem-vindos à casa esta do Pai, casa esta que pertence a você também, casa esta que você tem a oportunidade de ter uma vida transformada através do Senhor Jesus. Eu quero ler com vocês e achei interessante a encenação apresentada aqui pelos nossos jovens. E uma coisa eu pude observar, eu não sei se vocês observaram também. Às vezes nós costumamos vitimizar. Eu não sei quantos entendem essa palavra, vitimizar. Vitimizar é fazer aquilo que eu não consigo fazer aquilo certo, então eu culpo os outros. Vitimizar é isso. O que eu não consigo fazer certo, eu culpo aos outros. Vamos supor que aqui nesta encenação, o rapaz não viesse à frente, não aceitasse a Jesus como Salvador. Colocariam a culpa em quem? No pastor. Como se o pastor fosse o culpado dele não aceitar a Cristo. Mas essa atribuição da pregação do Evangelho não é entregue somente ao pastor. Ouvimos um louvor ainda há pouco falando que eu tenho um chamado e todos nós temos um chamado. Chamado este que nós não podemos apenas dizer que é o dom, um dom dado por Deus. Nós temos um chamado muito especial. E eu quero quero passar a mensagem para cada um de vocês nesta noite, beber um copo com água aqui, um pouco, tá? Água mineral. Muito obrigado. Esse é o diácono. E eu quero demonstrar a vocês que o trabalho mais importante, o trabalho da igreja é importante. É o momento que nós estamos aqui para uma celebração, para celebrarmos o nome do Senhor. Este é o momento que nós estamos aqui. A igreja existe para isso. Para uma celebração, para também que as pessoas ouçam da palavra e aceitem e recebam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta é a oportunidade também que Deus dá à igreja, Deus concede à sua igreja. Mas o papel mais importante... Obrigado. Daqui a pouco ele volta para abrir a garrafa. Mas o papel mais importante nesta encenação foi do jovem que estava entregando o folheto aqui. Este é o papel. Então, às vezes, nós queremos vitimizar, queremos colocar a culpa no diretor de evangelismo, queremos colocar a culpa no pastor, porque alguém não aceitou a Cristo. Há 2 meses, há 3 meses que ninguém recebe a Cristo como Salvador. Está acontecendo alguma coisa de errado na igreja, ou na vida do pastor, ou na vida do ministério de evangelização, ou de ministério de evangelismo. Mas só que é uma tarefa nossa, e eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, demonstrando o que o apóstolo Paulo fala a respeito disto. O que o apóstolo Paulo, este homem que tanto trabalhou, e que organizou várias igrejas, que fez 3 viagens missionárias, o que ele explica, o que ele fala a respeito desta situação. Situação esta que cabe a cada um de nós. Quero ler com os irmãos em Romanos capítulo de número 1, versículo de 14 até o de número 17. Livro de Romanos, carta que Paulo escreve ao povo de Roma, do versículo 14 até o versículo de número 17. Gostaria de compartilhar com os irmãos, de estar lendo de uma forma assim, alternada. Amém, 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 amém. Amém. De uma forma alternada. O que o texto nos fala? Eu estarei lendo a primeira vez, depois eu leio o versículo de número 15, eu estarei relendo o versículo de número 16, e os irmãos estarão lendo o versículo de número 17. Ok? Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, também como a sábios, como a ignorantes. Os irmãos, o versículo de número 15.
Versículo número 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Versículo número 17. Senhor, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Nos colocamos ao Senhor para pedir uma sabedoria vinda dos altos céus. Sabedoria esta, ó Senhor Deus, para ser aplicada através de cada um de nós no nosso dia a dia, ó Senhor Deus. Pedimos sabedoria, ó Senhor Deus, para os nossos afazeres, para os nossos relacionamentos, mas sabedoria também, ó Senhor Deus, para cumprirmos a Tua palavra, ó Senhor Deus. Eu te peço, ó Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que entrou nesta igreja nesta noite, por cada pessoa que já está sendo tocada pelo Teu Espírito, por cada pessoa que já saiu de casa tocada pelo Teu Espírito, ó Senhor Deus, no intuito de tomar uma decisão nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos também que use o Teu servo como uma ferramenta viva em Tuas mãos. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Podes assentar, irmãos. Estava falando aos irmãos na parte da manhã a respeito desta carta que Paulo escreve ao povo de Roma. E eu trouxe para os irmãos nesta noite esta reflexão, esta mensagem, necessidade de pregar o Evangelho. Existe uma necessidade de pregar o Evangelho. Essa necessidade nós começamos a observar ali no versículo de número 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que nós podemos entender? O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu sou devedor. O que eu entendo que nós podemos entender aqui, que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, porque ele recebeu do Senhor a mensagem do Evangelho. Então ele é devedor, ele precisava falar a gregos, precisava falar a bárbaros, precisava falar a sábios e precisava falar a ignorantes também. Então esta é a ideia. Esta é a ideia que quando nós lemos aqui neste versículo de número 14, quando ele fala que ele é devedor, e nós somos devedores. Quer ver um exemplo claro? Nós devemos alguém, começamos a dever alguém, quando eu peço um dinheiro, vamos supor que eu peça emprestado, o irmão Humberto, R$2.000. E eu sei que ele tem, por isso que eu estou pedindo. Ele vai me emprestar os R$2.000. Mas eu passo a ser um devedor do irmão Humberto. Mas tão logo eu pegue um empréstimo com a irmã Marli, eu vou devolver os R$2.000 ao irmão Humberto. Estou brincando, tão logo sair o salário, eu devolvo esses R$2.000 ao irmão Humberto. Então eu não sou mais devedor, porque eu peguei emprestado com ele e devolvi a ele. Devolvi os R$2.000. Agora observe o seguinte, eu pego R$2.000 emprestado, ou melhor, o irmão Arnaldo me empresta R$2.000, me entrega R$2.000, entrega a mim R$2.000, para que eu passe para o irmão Humberto. Irmão Arnaldo pega R$2.000, fala, Cláudio, você pode entregar esses R$2.000 ao irmão Humberto? Eu precisando de dinheiro, cartão de crédito atrasado, 2 contas de luz também, prestes a ser cortada, segura esse dinheiro e não entrega o irmão Humberto. Eu sou um devedor. Eu deveria entregar o dinheiro que me foi confiado ao irmão Humberto. E eu não fiz isso. Eu segurei o dinheiro. Eu estava precisando do dinheiro, o dinheiro me fez bem. O dinheiro pôde saciar uma necessidade da minha família. Então eu vou segurar esse dinheiro porque o Humberto não precisa tanto de dinheiro. Então eu vou segurar esse dinheiro para mim. Vou ficar com esse dinheiro. E todas as vezes que o irmão Arnaldo vier me cobrar, Cláudio, e o dinheiro que eu te dei para entregar ao Humberto? Vai ser, olha, está comigo ainda, eu vou entregar ele, mas no momento eu não posso entregar. Eu sou o devedor. É justamente isso
que o apóstolo Paulo está falando ali, ó, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Todos nós recebemos da parte do Senhor uma palavra. Todos nós fomos salvos, ou pelo menos 98% dos que aqui se encontram nesta noite, nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. E uma vez que fomos salvos pelo Senhor Jesus, Ele nos confiou para que nós pudéssemos passar adiante esta palavra. Por isso que eu falei que não cabia somente ali ao pastor. Eu estava vitimizando o pastor, culpando o pastor, porque ninguém se convertia na igreja dele. Quando na realidade isso é uma incumbência minha, uma incumbência nossa. Nós precisamos fazer isso. Cada pessoa que recebeu a Jesus, cada pessoa que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós precisamos levar a palavra. Nós somos devedores. Se eu não estou pregando a palavra do Senhor a alguém, eu sou devedor. Queremos utilizar alguns recursos dentro da igreja, recursos estes a nível de cultos, convidando pregadores, convidando cantores, que agora alguns se consideram até artistas, gospel, mas deixamos para que eles venham até aqui e cantem e preguem, e muitos de nós continuamos de braços cruzados. Nós somos devedores. Imagine o seguinte, somos mais de 300 aqui nesta igreja, mais de 300 no papel, então eu estou colocando apenas 300, imagine se cada um de nós em 2019, o ano vigente, o ano em curso, nós ganhássemos uma pessoa para Jesus, 300 pessoas, em 2020 estaríamos com quantas pessoas? Quantas pessoas? 600 pessoas em 2020. Cada um de nós ganhando uma pessoa. Aqui quando nós lemos ide, esse ide aqui não é um imperativo. Ele está no particípio no original. Imperativo é fazei discípulos. Esse é o imperativo. Aí em 2020 estaremos com 600 pessoas, se cada um de nós ganharmos uma pessoa para Cristo. Uma pessoa. E aí em 2020, já somos 600 pessoas, imagine se em 2020 cada um de nós ganhássemos mais uma pessoa. Em 2021 a igreja estaria com quantos membros? 1.200 membros. Ganhando uma pessoa para Jesus por ano. Uma pessoa. Eu sei que temos irmãos na igreja que têm anunciado a palavra, que têm pregado a palavra. Tem pessoas que têm conseguido trazer pessoas aos pés do Senhor Jesus, pessoas que têm aceitado o plano salvífico da salvação e ido para outras igrejas. Mas vamos pensar a nível da nossa igreja. Se eu prego, se eu ganho uma alma, lá no meu setor de trabalho, se eu ganho uma vida, lá na faculdade, lá na escola, na minha vizinhança, dentro de casa, principalmente aqui nos nossos arredores, e apresentasse um plano de salvação, e chegasse e falasse o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós, apresentar o plano da salvação para estas pessoas, bastaria apenas uma pessoa para nós duplicarmos no próximo ano. Bastaria mais uma pessoa para que nós quadriplicássemos no segundo ano. No segundo ano. Por isso que Paulo fala que nós somos devedores. Essa é a expressão forte quando ele diz, lendo aqui todo o versículo, deixa eu ler aqui na minha Bíblia todo o versículo. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. Ele sabia que precisava falar a todo este grupo aqui, ó. E nós precisamos falar a todo esse grupo. Lógico que você não vai falar a gregos,
Lógico que você não vai falar a bárbaros, você não vai falar a sábios nem a ignorantes, mas você pode falar a pessoa que está próxima a você, a pessoa que vive dentro da sua casa. Pastor, costuma-se dizer que santo de casa não faz milagre. Ore ao Senhor, peça ao Senhor e continue anunciando o evangelho àquela pessoa, porque nós somos devedores. Quando você não prega o evangelho, você é devedor. Mas a pessoa não aceita, a pessoa não quer aceitar. Muitas pessoas eu já iniciei, já tentei fazer igual este jovem fez aqui, mas não quer aceitar. Mas o nosso papel é anunciar o evangelho e não esperar que a igreja crie metodologia, estratégias de evangelismo para que outras pessoas se convertam. Não, isso é função dos irmãos que trabalham lá no nosso trânsito, trabalham lá no nosso pedágio evangelístico. Isso é missão dos irmãos que saem para entregar comida à noite. Isso é missão para os irmãos que servem um café aqui, uma vez de 2 em 2 meses aqui na porta. É missão deles, não é minha missão. É sua missão, sim, porque foi confiado a cada um de nós. Foi confiado a você. Foi confiado a mim levar essa palavra do evangelho a todas as pessoas que fazem parte deste círculo de amizade. Às vezes o que acontece em muitas igrejas é que as igrejas batizam muitos só filhos de evangélicos, só filhos de evangélicos. E a igreja vai crescendo porque nós vamos batizando filhos de evangélicos. Amém por causa disto. Amém por causa disto. Porque o filho acaba se acostumando a ver o pai vindo para a igreja, a mãe vindo para a igreja, ele vem, e um determinado dia ele aceita Cristo porque ele está acostumado aqui dentro, e ouviu e entendeu que uma palavra de salvação, e ergue um dos braços, é batizado e passa a ser membro da igreja. Eu estou falando em evangelizar pessoas que estão fora da nossa casa também. Então eu sou devedor, porque eu não estou evangelizando. Eu recebi do Senhor e não estou evangelizando. Paulo ainda, ele tem 3 situações, 3 aspectos que ele coloca aqui para nós, 3 declarações de Paulo que ele faz nesse texto. 3 declarações. A primeira necessidade, pregar o evangelho. Aí vem com a segunda declaração. Qual é a segunda declaração do apóstolo Paulo? Pronto, assim quanto está em mim, estou pronto para pregar o evangelho. Todos nós estamos prontos para pregar o evangelho, porque você tem escutado da palavra do Senhor semanalmente, não apenas aos domingos, mas também às quartas-feiras. Então você está pronto para pregar o evangelho. Paulo falou que estava pronto. Após o encontro que ele teve com Cristo, o tempo que ele ficou aprendendo de Cristo, ele falou que ele estava pronto. Eu estou pronto para pregar. Estou pronto. A primeira situação é ir para a casa de Simão. Para a casa de Simão. Não o Simão Pedro, apóstolo, mas foi para a casa de Simão. Mas ali ele começou a aprender. E foi aprendendo. E quanto tempo nós temos de igreja? Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de evangelho? De evangelho, não de igreja, de evangelho. Quanto tempo você tem? Então você está pronto. Paulo ele fala a respeito desta situação, que nós estamos prontos para pregarmos o evangelho a muitas pessoas. A muitas pessoas. Mas só que nessa situação, neste momento, nessa situação de estar pronto para pregar o evangelho, eu me omito. Eu começo a me omitir também, e falo assim, não, isso aqui é uma questão para o pastor. O pastor não trouxe uma mensagem atuante por parte do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não usou o pastor nesta noite. Porque a ideia que nós temos, a ideia que as igrejas têm, é que as pessoas têm que se converter somente aqui dentro. Somente aqui dentro. E será que Deus só fala somente aqui? Deus quer falar através de cada um de nós, lá nos nossos lares, no nosso setor de trabalho.
as oportunidades que nós temos, que o Senhor coloca pessoas ao nosso redor, nós não vivemos isolados. Você não vive isolado. Sempre existirá alguém querendo ouvir da palavra do Senhor, sempre existirá alguém querendo, assim, eu quero ser salvo pelo Senhor, mas muitas das vezes as pessoas são egoístas. Nós nos tornamos egoístas porque é bom para mim, esse evangelho é bom para mim, então eu não quero repassar para ninguém. Já estou salvo, então eu não preciso pregar para mais ninguém. Então eu vou permitir, eu quero que apenas um grupo da igreja, um grupo determinado da igreja, tome uma posição de sair para evangelizar. Mas não é função, irmãos. Isso não cabe apenas a um grupo de pessoas na igreja. Paulo está falando aqui que cabe a cada um de nós. A cada um de nós. Quantas oportunidades as professoras têm para falar do amor de Jesus para os seus alunos? Quantas oportunidades tem? Muitas oportunidades. Quantas oportunidades nós temos para falar àquelas pessoas que são os nossos subordinados? No quartel, no setor de trabalho. Quantas oportunidades nós temos? Quantas oportunidades nós temos para falar do amor de Jesus lá na faculdade? O Senhor coloca às vezes pessoas ao nosso redor para que nós possamos falar do amor dele e às vezes não falamos. Agimos como um agente secreto, um James Bond na vida. Eu sou um agente secreto e às vezes as pessoas não sabem que você é evangélico. E às vezes quando você abre e declara que é evangélico, as pessoas até se assustam. Você é evangélico? Rapaz, eu poderia imaginar tudo, menos que você fosse evangélico. Menos que você fosse evangélico. Nós somos devedores. Você é devedor. Eu sou devedor. E nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Estamos prontos para sair daqui nesta noite. E amanhã, segunda-feira, falarmos do amor de Jesus, onde nós trabalhamos. Nos encontros que nós temos com as pessoas no supermercado, na padaria. Oportunidades surgem. Pastor, aguarde uma oportunidade. Você aguardando uma oportunidade, a pessoa vai dar uma brecha para que você possa falar do amor de Jesus. Contar uma experiência. Conforme a Madre Teresa de Calcutá, a irmã esteve falando na parte ontem. Se você não utilizar palavras, pelo menos use o teu corpo como testemunha viva. Pelo menos use o teu corpo como testemunha viva. Mas que você tem condições, você está pronto para pregar o evangelho, você está pronto. Porque Deus te transforma. Em 2 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E uma vez que nós somos nova criatura, as pessoas passam a observar essa novidade em nossa vida. A terceira situação, não demorando muito, dentro da necessidade do evangelho, dentro das 3 declarações do apóstolo Paulo, ele diz que não me envergonho. E no versículo de número 16 ele fala, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Paulo tinha de tudo para se envergonhar do evangelho de Cristo. Por que de tudo? Porque Paulo era um homem letrado. Paulo era um homem letrado. As pessoas poderiam olhar para o apóstolo Paulo e falar assim, mas esse homem tão culto, se envolveu no caso de um Messias, de um judeu que foi crucificado. E quem era crucificado naquela época eram somente os marginais, somente os bandidos, somente os criminosos. E este Paulo, ele está pregando, como é que eu poderia dizer? Ele está defendendo a causa deste Messias. Ele poderia ser envergonhado, sentir vergonha de proclamar o evangelho. Mas ele falou, não me envergonho. Ele poderia dizer às pessoas assim, olha, não vou evangelizar porque eu sou um homem que fui ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo estava acostumado a lidar com autoridades. Mas após a sua conversão, ele falou, não me envergonho. E quantas pessoas, elas têm aí 3 possibilidades. Primeiro, aquelas que são vergonha. São vergonha do evangelho. Vergonha para o evangelho.
Nós precisamos entender isso também. O apóstolo Paulo, ele diz que não se envergonhava. Mas, infelizmente, existem pessoas que são vergonha para o Evangelho. Pessoas que, de repente, você já passou, pessoa que está ativa numa igreja evangélica, e, de repente, você já passou em determinado local e viu aquela pessoa tomando ali um copo de cerveja, fumando um cigarro. Então, são vergonha do Evangelho. Nós precisamos estar atentos a essas possibilidades com o apóstolo Paulo também, quando ele diz que eu não me envergonho. Existe uma outra situação, uma outra possibilidade que o apóstolo Paulo fala assim: aqueles que se envergonham. Será que você tem coragem? Será que nós temos coragem de chegar para alguém e apresentar um plano de salvação? O que nós aprendemos aqui na quarta-feira, você chegar para alguém e falar assim: olha, se Deus te perguntasse nesse momento, se você gostaria de ir para o céu, o que você responderia? Será que você tem coragem de chegar, de fazer uma abordagem a alguém no meio da rua? Os homens estarão saindo no dia 2 de novembro, nós iremos lá para a região dos lagos, para um trabalho missionário. Esses homens estarão naquele local demonstrando que não tem vergonha do Evangelho. Demonstrando que não tem vergonha do Evangelho. Não estou dizendo que aqueles que não irão, que aqui ficarão, que esses têm vergonha do Evangelho. De repente, os que ficarem é por falta de uma condição, ou por causa de um trabalho. Mas Paulo, ele fala que aqueles que se envergonham, às vezes nós temos vergonha de proclamar o Evangelho. Por que vergonha? De repente, podemos fazer alguma coisa errada no setor de trabalho, e nisso que fazemos alguma coisa errada no setor de trabalho, nos sentimos envergonhados. Envergonhados de proclamar o Evangelho. E de abrir a boca e alguém falar assim: peraí, você é evangélico? Não, eu quis dizer que Jesus ele pode dar um jeito na sua vida. Eu não estou falando para você aqui que eu sou evangélico, eu estou dizendo que Jesus ele pode dar um jeito na sua vida. Mas não chega com convicção: Jesus ele tem condições de mudar a tua vida, porque ele mudou a minha. Então ele tem condições de mudar a sua vida, sim. Então existem aquelas pessoas que são vergonha para o Evangelho, existem aquelas pessoas que não se envergonham do Evangelho, mas também existem aqueles que têm motivos tais quais Paulo teve para poder evangelizar. Quais foram os motivos de Paulo para ele poder evangelizar? Paulo, ele recebeu açoites, apanhou, em outras palavras, apanhou muito. Paulo, ele esteve preso. Parece que em cada cidade que Paulo ia e chegava, alguém falava assim: vamos pegar esse camarada e mandar um coro nele, porque ele vai chegar aqui anunciando a palavra do Senhor, a palavra de Jesus. Ou a palavra do Nazareno, a seita do Nazareno, vamos dar um coro nesse camarada. Parece que por onde Paulo, o apóstolo Paulo passava, ele era preso, ele era açoitado, ele era discriminado, ele era ofendido. E às vezes nós precisamos encarar esta situação também. Às vezes as pessoas podem ridicularizar você pela sua maneira de vestir, A palavra nos fala em Romanos 12, versículos número 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se eu me deixo ser transformado pela renovação da minha mente, eu passo a me vestir de acordo com a vontade de Deus, não escandalizando o Evangelho. E o apóstolo Paulo, eu creio que quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, ele mudou completamente as suas vestes. Ele começou a andar conforme um cristão. E nós sabemos como um cristão deve andar. Um cristão, ele deve andar, quando eu falo andar, é se vestir, falar, agir como um servo do Senhor. Porque nós somos uma nova criatura. E o mundo espera de cada um de nós, o mundo espera em cada um de nós que mostremos quem verdadeiramente
nós somos. Mostrar ao mundo quem nós somos, o nosso comportamento. O teu comportamento fala muito alto lá fora. Porque as pessoas esperam de cada um de nós uma mudança para a vida deles. Uma mudança para a vida deles através da nossa vida, de nossas vidas. E o apóstolo Paulo, onde quer que ele chegava, ele falava do amor de Jesus. Ele não estava nem aí se ia apanhar, se ia levar um couro, levar uma surra, se ele enfrentaria uma prisão, ele não queria nem saber. Mas ele falava do amor de Jesus. E é isso que o Senhor, Ele espera de cada um de nós, necessidade de pregar o Evangelho. A igreja não vive, a igreja não sobrevive apenas de eventos. Se sobreviver a nível de eventos, passaremos a ser um clube. Um clube. Num clube que toda semana eles convidam um artista diferente. Tinha aí a lei, tem ainda a lei Raonet, né? Cada um levava uma porção, botava um dinheirinho no bolso. E grandes fatias botava no bolso aí. Então, quando a igreja deixa de evangelizar, ela se torna um clube. Torna-se um clube, passa a viver através de eventos. Vamos vamos encher a nossa igreja. Temos que lotar a nossa igreja, mas encher a igreja de pessoas vazias. Encher igreja de pessoas vazias. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a mensagem, que a palavra dele chegue ao teu coração, para que você não seja devedor, para que você dê continuidade. Jesus deixou essa mensagem para os 12, os 12 passaram para os 70. E aí ficamos abismados, como que pode hoje em dia nós não conseguimos tantas pessoas como eles conseguiram lá em Jerusalém? Quantas pessoas aceitaram a Jesus em Jerusalém? Quantas pessoas entenderam o plano de salvação lá em Jerusalém? Porque lá os apóstolos, eles pregavam. Aqueles 70, eles pregavam a respeito do Messias. Mas hoje em dia, aí vamos lá na nossa igreja, vai lá na minha igreja, porque domingo vai o cantor fulano de tal. Vai lá na nossa igreja, na minha igreja, porque domingo vai o pregador fulano de tal. Vai lá na minha igreja, porque domingo vai ter um trabalho, sabe, que envolve você, olha, vai ficar impactado com aquilo que você vai ver. A igreja não é um clube, irmãos, nós vivemos em prol da pregação do Evangelho. E isso o Senhor deixou para cada um de nós. Se estamos falando sobre um congresso de evangelismo, um congresso evangelístico, nós precisamos entender essas realidades. Um congresso não é apenas, não, para encher o calendário, teremos um congresso. Para encher o calendário da igreja, vamos colocar um congresso para ter alguma coisa, algum movimento na igreja, alguma coisa diferente. Afinal de contas, nós temos que fazer alguma coisa diferente na igreja, para a igreja continuar ativa. Temos que fazer alguma coisa. Não sou contra de nós realizarmos alguns cultos, algumas celebrações diferenciadas aqui dentro. Algumas celebrações diferenciadas aqui dentro. Mas não podemos e não devemos pensar que a igreja vai conseguir atrair pessoas, ganhar pessoas para Jesus só por causa de movimentos. Nós temos que pregar o Evangelho. Cantamos, todos nós cantamos aqui, eu tenho um chamado, e o teu chamado, além do dom, o teu chamado principal é pregar o Evangelho. Nós somos devedores, não devemos ser caloteiros, não podemos ser caloteiros, porque à medida que eu me calo, que eu não pago aquilo que me foi entregue, eu sou um caloteiro. E isso o Senhor não espera, o Senhor não quer de nenhum de nós. Aqui é um lugar de salvação, aqui é um local onde as pessoas podem aceitar a Cristo, é um local que as pessoas podem aceitar a Cristo. Mas eu digo uma coisa a vocês, porque antes de algumas pessoas aceitarem a Cristo aqui dentro, é porque lá fora, alguém já convidou. Um esposo convidou a esposa convidou o esposo, um filho convidou o pai convidou o filho. Então ele já veio lá de fora com o coração aquebrantado. Já veio com o coração aquebrantado.
não jogando uma responsabilidade para cima do mensageiro ou para cima da diretoria, da liderança na área de evangelismo. Você já fez o teu papel lá fora. E eu glorifico a Deus quando você evangeliza o seu filho, senta com o seu filho, compra aquela Bíblia infantil para a criança e começa a ensinar ali o teu filho, olha, essa aqui é a aliança que Deus fez para com o homem, o Senhor Jesus veio e morreu por cada um de nós. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. E não influenciar os nossos filhos para fazer algumas coisas dentro da igreja, coisas que às vezes que nem agradam ao Senhor Deus. Pensamos que estamos agradando a Deus, mas estamos agradando ao homem. Pensamos que estamos agradando a Deus, mas estamos agradando a homens. E o que o Senhor Deus mais espera de cada um de nós é isso aqui, ó, pregar o Evangelho. É isso que cabe a cada um de nós. É por este motivo que nós estamos aqui. Por esse motivo que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. É a pregação do Evangelho. A igreja sobrevive através ou por intermédio da pregação do Evangelho. E eu espero que a partir deste ano, a partir deste congresso que tivemos ontem, o pastor Valdinei pregando aqui na nossa igreja, e a partir de hoje, poderia trazer uma outra mensagem, uma mensagem motivacional para os irmãos, no sentido de massagear o ego de algumas pessoas necessitadas, no sentido de trazer uma palavra de alento para algum coração que está sofrendo. Mas a grande realidade é essa, irmãos. Essa é a grande realidade. É isso que a igreja precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer. Fazer como igreja. Igreja não nessa alvenaria, mas cada pessoa, cada um de nós. Amanhã é segunda-feira. Deus vai colocar alguém ao seu lado. No metrô, no ônibus, no trem. Você não vai catucar aquela pessoa que está ao teu lado e começar a falar a respeito de Jesus. Mas se ela der uma oportunidade, se ela começar a falar quanta violência, é uma oportunidade que você tem para falar, olha, a violência não é apenas nos dias atuais. Nós temos vivido essa violência há muitos anos, até no período de Cristo. Viu o que fizeram com Jesus? Jesus não teve culpa de nada e crucificaram. É uma oportunidade que você tem. Uma ocasião, ia até chamar o Ministério Gileade, o irmão Rômulo já veio aqui para cima, o Ministério Gileade, eu creio que já tem um louvor preparado. Uma ocasião, eu estava no Mercado Modelo, na Bahia, e aí eu coloquei uma determinada camisa, coloquei uma camisa do clube, e estava fazendo algumas compras dentro do Mercado Modelo, ali em Salvador. E aí um senhor que não me conhecia, de longe, naqueles dias, não atualmente, porque atualmente está bem, mas naquele dia o time estava quase caindo para a segunda divisão. E ele chegou para mim e falou assim, ó, se não tomar cuidado vai cair, hein? Ele nem me conhecia. Se não tomar cuidado vai cair. Mas isso a nível de futebol, o homem nem me conhecia. Mas a nível de vida tem alguém que te levanta e te coloca em primeiro lugar. Eu gostei daquele irmão ter me parado e tentado me evangelizar. Ele não sabia que eu era evangélico, porque eu estava com a camisa do clube. Mas ele usou pegou aquela oportunidade como uma estratégia evangelística. Falou assim, tem alguém que pode te levantar, nos colocar em primeiro lugar. E mesmo que nós venhamos a deslizar, Ele nos segura pela mão e nos levanta novamente. Eu achei interessante, dei parabéns a ele. Ele falou assim, ó, meus parabéns, porque a sua estratégia evangelística foi muito boa. Quero cumprimentar o irmão por causa dessa sua estratégia. Aí me identifiquei e aquele me desculpe. Não, nada de desculpa. Eu amei a sua interpelação, amei a maneira como você me parou no meio do caminho para apresentar o Evangelho. Olha só as oportunidades que nós temos. Eu não quero que quando eu sair daqui, vocês ali na porta falem, pastor, está quase caindo de novo, vou usar a palavra para poder levantar o senhor. Não quero isso. Mas eu espero que
ao sair daqui, em casa hoje, ou quem sabe mesmo agora, o Senhor esteja falando ao teu coração. Você foi convidado por alguém para estar aqui. Quem sabe, por ter sido convidado por alguém, por ter falado com alguém, vamos à igreja hoje? Utilizado a expressão de Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, eu estou indo para a igreja. Vem comigo para a igreja. E você colocou no teu coração um desejo de vir. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar naquele momento, no coração daquela pessoa. E você, após ouvir a nossa devocional, ouvir o nosso ministério de louvor, após você assistir a encenação da peça, após ouvir a pregação, a exposição da palavra do Senhor, quem sabe este não é o momento também para você não desperdiçar. Não desperdiçar. Pastor, amanhã, se alguém me procurar amanhã, eu vou tomar uma decisão. Por que esperar por amanhã, se o Senhor está falando ao teu coração hoje? Enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando ao Senhor, estaremos encerrando daqui a pouco. Enquanto o ministério estiver louvando ao Senhor, eu gostaria que você repensasse um pouco nas oportunidades. Quantas oportunidades o Senhor Deus tem dado a você? E uma coisa eu falo para você: eu não sou devedor. Porque eu procuro anunciar, tenho anunciado o Evangelho aqui dentro e procuro anunciar lá fora, dentro das possibilidades. Não sou devedor. E eu não gostaria que ninguém saísse daqui nesta noite como um caloteiro, mas uma pessoa que falasse do amor de Jesus. É uma oportunidade que o Espírito Santo está dando a você para tomar uma posição nesta noite. Vamos louvar ao Senhor? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Hoje é o culto das respostas. Hoje é o culto das respostas. É o último domingo do mês. E quem sabe que você poderia alegrar o coração de Deus, dando uma resposta ao Senhor nesta noite. Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador a partir de hoje. Eu já havia tomado uma decisão no meu coração, mas nunca tornei público isso. Mas nesta noite eu quero tornar público, ó Senhor Deus. Hoje, sendo um culto da resposta, eu quero responder, quero falar que sim, que eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Que hoje foi o dia da mudança na minha vida. Bom seria que o Senhor pudesse receber nos altos céus esta resposta da tua parte. Alguém gostaria de receber Jesus nesta noite? Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero ajudar a mudar o bairro. Às vezes falamos da violência do bairro, mas nós estamos fazendo, não estamos contribuindo para que diminua a violência ou o índice de violência no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Quem sabe nesta noite você possa se alistar ao exército do Senhor e falar: eu quero, a partir de hoje pode contar comigo, que eu sou mais um neste exército do Senhor, e eu quero lutar com vocês, pregando o Evangelho, porque não adianta eu querer pregar o Evangelho sem receber o Evangelho. Eu preciso receber o Evangelho, porque senão a pessoa pode falar: mas você é evangélico? Você vai falar: não, eu não sou, mas o Evangelho é bom. Mas como se é bom, você já teria recebido este Evangelho na tua vida.